Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Registrando inicialmente a ausência do desembargador Saraiva Sobrinho, em razão de gozo de férias. Também registrando aqui a presença dos estudantes da turma de Direito da Faculdade Estácio, acompanhado pela professora Jéssica Palhares, do Núcleo de Prática Jurídica. Estão aqui assistindo nosso trabalho, sejam muito bem-vindos. Na ordem judicial, nós temos o primeiro da pauta, os embargos infringentes de nulidade 081507951 e embargante ADP, advogado Dr. Celso Meirelles Neto, embargado Ministério Público, da relatoria do desembargador Amaury Moura Sobrinho. Inscrição para sustentação do Dr. Celso Meirelles Neto, que está por videoconferência. Está em mesa, desembargador? Em mesa, senhor presidente. Facultaria a palavra ao advogado para a sua sustentação. Dr. Celso. Sim, excelência, estou ouvindo. Com a palavra. Bom dia a todos, excelentíssimo presidente, eminente relator, eméritos julgadores e julgadoras, integrantes deste grande Tribunal de Justiça, eminente procurador. Inicialmente, peço permissão a vossas excelências para ler um pequeno trecho da sentença de primeiro grau. Abre aspas. Circunstância do crime desfavorável ao réu, posto que o mesmo, utilizando-se de animal de estimação da criança, coagiu aquela a seguir até a sua residência. Consequência do crime desfavorável, tendo em vista que até os dias atuais a vítima se sente triste e nervosa ao lamentar o fato ocorrido, fazendo tratamento psicológico para superar. Fixo-lhe, após analisar as circunstâncias judiciais, presente uma desfavorável, a pena base 9 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. Isso é um trecho da sentença de 1981-7063. Excelências, houve apelação e a Câmara Criminal deste honrado tribunal não foi unânime em relação à dosimetria da pena. O eminente relator da apelação, desembargador Glauber Rego, assim se pronunciou. Com relação à dosimetria da pena, muito embora não tenha sido tratado nas razões recursais, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e trazido questionamento em sustentação oral, dou provimento parcial ao recurso para considerar neutra a circunstância judicial da circunstância do crime. Haja visto que os fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau não extrapolam os limites do tipo penal. Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, conheço e dou provimento parcial ao apelo, modificando em definitiva a pena para 8 anos de reclusão, regime inicial, o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença hostilizada. Acredito, excelências, que o relator da apelação laborou de forma acertada, porquanto, no presente caso, excelências, observa-se que a pena base foi aumentada sem que a conduta do réu, ora embargante, tenha ultrapassado os limites do tipo penal estabelecido. As justificativas apresentadas na sentença condenatória, corroborada pela maioria dos eméritos integrantes da Câmara Criminal deste honrado tribunal, data venha, não extrapola os parâmetros delineados no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. É do conhecimento geral que o acréscimo na pena base, devido a circunstâncias desfavoráveis ao réu, requer uma fundamentação específica e concreta que vai além dos elementos próprios do tipo penal. No presente caso, conforme evidenciado nos autos, não há elementos excepcionais da conduta. Portanto, a determinação da pena base exige uma análise minuciosa relacionada às circunstâncias judiciais, o que não foi feito, data máxima vênia, pelo juiz do primeiro grau. Não há justificativas de excelência. Portanto, para o aumento da pena base, sem fundamentação sólida e robusta, como ocorreu no presente caso.
Acrescento que, além disso, é importante ressaltar que o mero abalo emocional não deve ser considerado para agravar a pena no crime de estupro. Mesmo porque é presumível que a vítima tenha experimentado algum tipo de trauma. Para justificar o aumento na pena, as consequências devem ser excepcionais e fora do comum. No caso em questão, Vossas Excelências, preciso levantar e dizer que o laudo é elaborado pelo perito, anexado aos autos no inquérito policial, que embasou a ação penal contra o réu Ori Barganta, atesta que a vítima, uma criança, não demonstrou sinais de descontrole emocional. Consta no referido laudo, abre aspas, não evidenciou sinais de descontrole emocional. O ID é o seguinte, 62 90 13 340. Portanto, no contexto presente, não há, Excelência, fundamentação geral ou abalo psicológico para uma circunstância judicial relevante para agravar a pena. Diante, Excelências, desse cenário, rogo a este egrégio tribunal que seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o respeitável acordo recorrido para que seja mantido o voto vencido, exarado pelo desembargador Glauber Rego, fixando apenas em 8 anos de reclusão com alteração do regime fechado para o regime aberto. É como se pronuncia a defesa e agradeço. Muito obrigado. Com a palavra o novo relator. Não, senhor presidente. O voto está posto. Eu queria fazer sucintamente aqui apenas algumas considerações. No primeiro momento, é bom que se esclareça que se trata aqui de um crime perpetrado contra estupro de vulnerável, perpetrado contra uma criança de 7 anos de idade. Por o agente, se utilizando de um artifício, ludibriou a criança e a conduziu para um lugar ermo e ali praticou atos libidinosos contra a dita criança. Eu estou negando provimento aqui aos embargos, senhor presidente. Eu faço, no ponto que interessa, primeiro considerando naturalmente a própria idade da criança, além de considerar que a sentença, apesar de sucinta, ela realmente traduz o que efetivamente foi apurado durante a instrução do feito. Trago, inclusive, algumas considerações a respeito da própria idade da criança, que, apesar de constituir elemento integrante do tipo penal, pode ser considerada como fundamento para exacerbação da pena. Além de mais, a atitude do réu em em ludibriar a atenção da vítima, conduzindo para o lugar onde foi praticado o delito, utilizando de um animal de estimação da criança, ela o conduziu e, naturalmente, aproveitou-se, por assim dizer, da inexperiência da criança e ali praticou o crime tipificado nos autos. Portanto, senhor presidente, sem muitas delongas, o voto está posto, como disse já, no PJE. Eu estou concluindo aqui pela manutenção da decisão, em consequência, negando provimento aos embargos, senhor presidente. No sistema nós temos registrado aqui 2 divergências do desembargador Glauber e do desembargador Cláudio. Querem fazer alguma consideração? Senhor presidente, se o voto divergente na Câmara quiser inaugurar, eu fico para a segunda oportunidade para justificar meu voto. Senhor presidente, eu tenho sido fiel ao meu posicionamento na Câmara Criminal, tentando fazer uma distinção que o próprio tipo penal ele engloba, de um modo geral, situações em que há uma concretização do ato e a pena
mínima e máxima é a mesma para aqueles atos em que não se concretiza, que é o caso concreto. Então, já ocorreu em situações na Câmara Criminal, em uma mesma sessão, em que há de fato a prática do ato invasivo Não. e que a pena fica no mínimo legal, e outra situação em que a sentença ela aplica uma sanção até mesmo mais elevada. E o recurso geralmente somente da defesa, não há do Ministério Público, então fica difícil de reparar. E no caso concreto, não houve essa concretização, e me pareceu também que a fundamentação trazida na sentença para ter como negativa a circunstância judicial, ela não extrapolava os limites do tipo penal. E por essa razão eu restei vencido, aplicando a pena de 8 anos de reclusão ao regime semiaberto. E aí eu ratifico o voto que está disponibilizado aí nos autos e que foi proferido lá na Câmara Criminal, senhor presidente. Obrigado. Embargador Cláudio, fazer alguma Senhor presidente, eu não tenho dúvidas que o requerente deve ser penalizado. A denúncia foi com base no 217-A caput. E a previsão é exatamente essa, de 8 anos a 15 anos. O parágrafo 1º fala de que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência, não se trata, portanto. Não tem o necessário discernimento. O 2 está vetado. O 3, se a conduta resulta lesão. 4, se a conduta resulta morte. E 5, as penas previstas se aplicam-se independentemente do consentimento do fato por ela mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, não me parece que há nenhuma forma aqui, nenhuma previsão normativa no princípio da estrita legalidade penal para se exacerbar a pena além dos 8 anos. Então, eu adiro completamente ao voto do relator quanto à necessidade de manter a condenação, mas eu aplico 8 anos. Verifiquei exatamente um fato delicado, grave, delicado, que é a idade da vítima, mas também verifiquei que realmente ele passou a mão, o fato descrito, passou a mão na parte íntima da criança. Não pode se confundir aí com uma ocorrência de lesão, de maltrato ou de uma ação violenta para se conseguir perpetuar esse ato extremamente hediondo na nossa visão particular, como de todos. Então, com essa justificativa, eu estou aqui acompanhando parcialmente o relator para agasalhar o voto vencido na Câmara Criminal. Mais alguma consideração dos colegas? Excelência, eu também, com as considerações de do Cláudio, eu vou aderir à divergência, pedindo 1000 vezes ao relator, excelência. Então, por maioria, negou provimento aos embargos infringentes nos termos do voto do relator, vencidos o desembargador Glauber Rego, Cláudio Santos e Expedito Ferreira. O segundo que tem na pauta é o mandado de segurança civil 080 45 08 21, impetrante Tereza Cristina Cordeiro de Medeiros Nunes, da relatoria originária do desembargador Vivaldo. Após o voto,
consta que após o voto do desembargador Ibanez levantando a preliminar legislativa para ser o secretário de Segurança e Cultura do RN e o voto do relator rejeitando, pediu visto o desembargador Amaury Moura. Processo está em mesa, excelência. Senhor presidente, apenas em relação à preliminar, eu estou acompanhando o relator. Está acompanhando o relator rejeitando a preliminar. Isso. Esse é o segundo. Era só a questão da preliminar que estava pendente de julgamento. A minha, porque o sistema, senhor presidente, aqui ele não permite. Já a minha divergência do relator é com relação à preliminar. Com relação ao mérito, eu estou acompanhando. Me parece a posição também do desembargador Ibanez. Perfeito. E o sistema não permite a gente fazer essa. Fazer a diferenciação. Porque a preliminar foi levantada aqui na sessão. É. A preliminar foi levantada na sessão. Não tem, porque não Acionar o registra. voto, Não registra. Então, quanto a preliminar, eu tenho aqui alguns votos que eu acho que divergindo do relator, que eu acho que é com relação à preliminar. Desembargador Glauber, desembargador Vigílio, doutor Ricardo e o desembargador Ibanez. Eu acho que esses votos se referem à questão preliminar, não é isso, doutor? Então, esses divergem do relator, acolhendo a preliminar de legitimidade. Então, superada a preliminar, quanto ao mérito, o desembargador Vivaldo concede a ordem ratificando a liminar anteriormente deferido, que determinou o secretário para concluir o processo administrativo respectivo no prazo de 30 dias. Essa é a conclusão do voto do relator. Quanto ao mérito, há alguma divergência? Não, eu acompanho. Apenas uma sugestão, senhor presidente. Seria o caso de conceder parcialmente, porque há dois pedidos que ele pede, não é? Me parece que na inicial houve algum equívoco, que ele pede a conclusão do processo administrativo, né? E logo em seguida que seja aposentado, ou que seja concedido o benefício. Ele pretende uma progressão funcional. Isso. Seria a conclusão parcial. Somente, Eu estou acompanhando o relator. Então, acolhe, desembargador Vivaldo. Concordo perfeitamente, parcialmente. É só acrescentar. Desembargador presidente, pela ordem. Vossa Excelência vai constar no voto de Vossa Excelência a rejeição da preliminar, não é? Já Não está não, aqui não tá. Porque foi arguída na sessão. Porque foi arguída na É, sessão. isso. Aí tem que fazer a devida adequação. Isso, No exato. extrato de ato. Perfeito. E também a adequação quanto à conclusão. O terceiro processo da pauta da relatoria do desembargador Saraiva, esse ele pediu para comunicar que estava solicitando a retirada de pauta desse e do oitavo. São dois conflitos que foram assuntos debatidos na sessão anterior e me parece que ele já estaria refletindo em acompanhar o posicionamento sustentado pelo desembargador Amaury na questão dos debates da sessão anterior, mas pediu a retirada de ambos. Nós temos o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Todos são conflitos da relatoria do desembargador Amaury, são referentes ali à questão oriundo da comarca de Apodi, entre o Juizado Especial Civil Criminal da comarca de Apodi e o Juiz de Direito da Primeira Vara da comarca de Apodi. Esses processos estão em mesa, Excelência? Então, senhor presidente. Então, com a palavra para as considerações. Só queria...
Senhor presidente, o número 6, o voto não está no sistema. Pode ser alguma falha. É porque, inclusive, ele está registrando como se estivesse de outro gabinete. Mas geralmente acontece quando tem um problemazinho só no registro do sistema. Mas ele pode ser corrigido posteriormente. O terceiro é o que foi do desembargador Saraiva. Ele pediu a retirada. Pediu a retirada, não é isso? Exatamente. Do Vossa Excelência a partir do 4º. Senhor presidente, no caso da comarca de... É o conflito, a segunda vara da comarca de Apodi e o juiz de direito da vara também de Apodi. Exato. É aquela questão da ação declaratória de inexistência de débito com relação ao banco. Essa discussão é o mesmo banco, agora os contratuais são distintos. Eu vou pedir, senhor presidente, para retirar de pauta, porque, conforme eu já havia argumentado na sessão anterior, há uns processos em que as câmaras já têm se pronunciado sobre essa matéria. Sim. Ou seja, em recurso de apelação, a Câmara, aliás, eu constatei na primeira Câmara e na terceira, da qual também faço parte com muita honra. Em alguns processos, as câmaras têm afastado a questão da litigância da ação predatória, né? E também tem afastado a questão da conexão. As câmaras civis têm se pronunciado em alguns processos, eu penso até que já modificou o pensamento em relação a isso, a partir de decisões aqui do Pleno. Mas, concretamente, e eu tenho em pauta um processo nesse sentido, mas a Câmara o que é que faz? Anula a decisão que reconheceu que reconheceu a litigância predatória, a lide predatória, reconhecendo, por via de consequência, a existência de conexão, ainda que por afinidade, a Câmara anula o processo e devolve para o prosseguimento do feito, com apreciação de mérito. E lá o juiz novamente suscita o conflito, com base nos mesmos argumentos, nos mesmos fundamentos. Ou seja, e daí encaminha para a vara, o juizado especial, e lá o juiz do juizado especial suscita o conflito. Ou seja, há um conflito entre a decisão da Câmara e a nova decisão do juiz de origem. Então, eu no voto estou ainda elaborando, eu estou sugerindo à Corte não conhecer do conflito, mas recomendar ao juiz que cumpra o acórdão. Porque para julgar duas vezes o mesmo conflito. Se reapreciar o conflito seria reexaminar a decisão da Câmara. Um novo pronunciamento em relação à decisão da Câmara, para decidir o que já foi decidido e transitar de julgado. E decidir a competência. Porque a Câmara anula e manda que ele prossiga com o feito, que ele julgue. Então, o meu voto... Eu estou apenas chamando a atenção da Corte para essa questão, porque eu vou trazer um voto nesse sentido. Que não tem como se conhecer do conflito quando a matéria já foi conhecida e transitada em julgado, já foi decidida. Mas há que se recomendar ao juiz que cumpra a decisão, para que não se fique... não, como disse o determinar. Perfeito. Desembargador Cláudio. Ok, senhor? Então, nesse processo eu quero identificar... Então, e trarei na próxima sessão. Pronto, já o quarto, o com quinto, esse pensamento. o sexto e o sétimo serão. Hierarquia processual.
E o último foi pedido a retirada de pauta pelo relator também, então não há mais feitos possam ser julgados. Assim, declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Indago se há algum expediente. Sim, excelência. Proceder à leitura. Expedientes. Ofício circular do assessor-chefe do gabinete da Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Márcio Mendes Soares, dando conhecimento de portaria daquele conselho pela qual o sentenciou o ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou agradecimentos e concedeu elogio ao juiz de direito Adriano da Silva Araújo e Keite Mara Ferreira de Souza e Saboia pela excelência dos serviços desempenhados e dedicação na organização do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado no mês de dezembro de 2023, na cidade de Salvador, Bahia, e somente, excelência. Ok. Na eixa pauta, pela ordem, nós temos primeiro a comunicação feita através do ofício 27/2024, feito pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral, que informa a esta corte o término do biênio da juíza Maria Neise Andrade, que é membro efetivo, e da juíza Sueli Maria Fernandes Silveira, membro substituto, da classe de juiz estadual. E aqui nós estamos fazendo a leitura para o prosseguimento dos trâmites legais para a escolha dos respectivos substitutos. Estamos também apresentando aqui a minuta de resolução que dispõe sobre o programa de residência judicial no âmbito do Poder Judiciário do Estado. E foi disponibilizada para os senhores. Na realidade, já tivemos resoluções nesse sentido anteriormente, e são adequações feitas conforme as inovações introduzidas. E a maior parte dessa situação ela fica a cargo da Escola da Magistratura. O desembargador Vivaldo já tinha conhecimento e apresentado algumas sugestões que achou pertinentes. Indago se há alguma dúvida, alguma consideração a ser feita. Não. Aprovo. No quarto, é um minuto de resolução número 10 de 2017, que dispõe sobre o programa de estágio de estudantes no âmbito do Poder Judiciário do nosso Estado. Também tem a ver com a questão de receber as devidas adequações às necessidades, e se refere exatamente à possibilidade do estágio de estudantes nos diversos setores, como a escola, no PEMEC e nos SEJUCs. Alguma indagação, alguma consideração? Então, declaro aprovado. Não temos mais processos administrativos. Indago se algum dos colegas tem algum processo administrativo que independa de pauta. Eu não tenho, senhor presidente. Não havendo. Comunicações e proposições. A primeira, gostaria de apresentar nossas moções de congratulações pela posse da nova diretoria da Marne, as pessoas do juiz de direito Arthur Cortes Bonifácio, doutora Sandra Lali, como presidente e vice-presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, ocorrido no próximo dia 12, no dia 12, próximo pretérito.
nossos votos de sucesso e de uma profícua administração. E também apresentar na oportunidade um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo Dr. Andreu Marques durante o período que esteve à frente da presidência da AMAR. Do Arthur Cortez, gostaria de fazer alguma Senhor presidente, demais desembargadores, em primeiro lugar eu queria agradecer a presença de Vossa Excelência na nossa posse, como também do corregedor, desembargador Amaury Moura, desembargador Dilermando, desembargador Vivaldo, desembargador Rebouças, ex-presidente da Corte, do desembargador, ex-presidente também, hoje aposentado, Adé Silvino. A Marne agradece o prestígio da presença de vocês, Vossa Excelência, e espera, a partir desta sessão inaugural, desenvolver um trabalho de respeito e que some para o que seja melhor para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Com essas singelas palavras, eu agradeço a oportunidade e a moção de congratulações que é feita à magistratura do Estado em nome do seu órgão representativo. Muito obrigado. Desembargador Amaury, comunicação e proteção. Não tenho, Excelência. Desembargador Cláudio. Não, Excelência, não tem. Desembargador Expedito. Não tenho, Excelência. Desembargador João Rebouças. Sem proposição, presidente. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Dilermano. Não tem, Excelência. Desembargador Vigílio. Sem proposição. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Presidente, somente para comunicar aos pares que está disponibilizado no link aí da vice-presidência um relatório de um ano da atuação dos Centros de Atenção às Vítimas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Que tem à frente o Dr. Fábio Ataíde. São 9 centros aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Em Macaíba, Pau de Ferro, São Gonçalo, Caicó, Mossoró, Parelhas, Parnamirim, Natal e Currais Novos, senhor presidente. Foram atendidos 818 atendimentos desde abril do ano de 2023. Então, parabenizar o doutor Fábio Ataíde. Eu não vou fazer a leitura do relatório, por razão de já estar aí disponibilizado, mas faço aqui o destaque e parabenizando aí o doutor Fábio Ataíde pelo trabalho realizado, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Cornélio. Não tenho nenhuma proposição. Desembargadora Lourdes. Nenhuma proposição. Desembargadora Berenice. Também, Excelência, nenhuma. Obrigada. Doutor Ricardo. Sem proposições, presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.